Às vezes, Deus está tentando lidar com você sobre algo que precisa mudar, que precisa ir embora, e até que você o deixe fazer as coisas do jeito dele, até que o deixe ir pelo caminho dele, você ficará onde está. Sabe por quê? O título da minha mensagem hoje é Deixando a Multidão para Trás. Todos temos uma multidão. Pode ser sua multidão no seu trabalho, ou sua multidão no seu bairro, ou sua multidão na escola, ou talvez pessoas da sua família são sua multidão, mas todos temos essa pequena multidão. E muitas vezes, quando Deus toca a sua vida e quer te levar a algum lugar, a multidão não quer ir com você. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão de não seguir a multidão ou de deixar a multidão para trás. Uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, eu acho que se você tem um negócio ou um ministério, você vai entender isso, é chegar a um certo ponto de crescimento e aquelas pessoas que te ajudaram aqui a chegar até aqui podem não estar aqui. Cara, isso é tão doloroso, ter que deixar essas pessoas para trás. Tão doloroso. E uma das coisas mais difíceis para mim foi ter que deixar ir embora pessoas que me ajudaram no começo, mas que não podiam mais. Elas não tinham mais a capacidade para me levar onde Deus queria que eu fosse. Em todos os meus anos no ministério, só houve uma pessoa que veio até a mim e disse... Ela estava no comando de um departamento que tinha cerca de 10 pessoas quando começamos, e agora eram 50. E ela disse, quer saber? Isto está além da minha capacidade. Não consigo fazê-lo direito. Eu adoraria ficar no ministério, mas não estou mais qualificada para administrar esse departamento. Eu tive muito respeito por esta pessoa, porque a maioria das pessoas não fariam isso, elas continuariam tentando fazer algo que não estavam qualificadas para fazer. E isto nos atrasaria, não poderíamos continuar. Deixe-me dizer, é importante saber o que você consegue fazer, mas às vezes é ainda mais importante saber o que não consegue. Você reparou que aqui hoje eu não fazia parte da equipe de louvor? Você viu que ninguém me chamou para cantar? Mas eu tentei aprender a tocar violão e meus dedos são muito curtos. São fofos, mas são curtos. Eu não podia tocar e não só isso, eu tomei bomba em música na escola. Então por que tentar fazer isso? Então, você cresce espiritualmente, seu negócio cresce, seu ministério cresce em níveis. Quantos estão entendendo? Você cresce por um tempo, chega a um ponto de parada e quando está nesse ponto, às vezes você pensa, bem, Deus, eu não entendo qual é o problema, o que é de errado, o que é de errado. Bem, às vezes Deus está tentando lidar com você sobre algo que precisa mudar, que precisa ir embora, e até que você o deixe fazer as coisas do jeito dele, até que o deixe ir pelo caminho dele, você ficará onde está. Por quê? Porque Deus não vai mudar de ideia. Não posso dizer se você gosta disso ou não, mas eu vou continuar assim mesmo. Sabia que Jesus muitas vezes levava Pedro, Tiago e João com ele para lugares onde ele não levava os outros? Veja, ele sabia qual a parte da multidão levar e qual deixar para trás, mesmo em certos eventos. E uma das razões dele fazer isso pode ter sido porque os estava treinando para o que fariam no futuro, mas parte disso pode ter sido porque algumas das coisas que ele estava fazendo, como quando entrou para ressuscitar uma menina morta ou curar os doentes, ele precisava estar cercado de pessoas de fé.
Você não pode se cercar de um monte de pessoas que são cheias de incredulidade, que nunca chegam onde você quer ir porque elas te puxam para baixo, te desencorajam. E você precisa de pessoas para encorajá-lo. Alguém que pense que talvez eu esteja certo e Deus está falando com você aqui hoje, que talvez, apenas talvez, um dos seus maiores problemas seja com quem você anda. Bem, deixe-me ver onde você está. Tudo bem? Que bom. Isso é bom, cerca de 75% da multidão. Eu tenho que dizer, estou impressionada, eu devo ter ouvido de Deus. Mateus 17. Depois de 6 dias, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e então eles subiram sozinhos para um alto monte. Lembre-se, ele levou esses 3 homens e deixou os outros, eu acho que no pé do monte. Você conseguiria ficar de fora e ter uma boa atitude? Cara... E lá ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uau! De repente apareceu diante deles Moisés e Elias e ficaram ali, conversando com Jesus. E Pedro, pobrezinho, eu não sei, Pedro é o meu favorito porque eu sou muito parecida com ele. E então, Pedro disse, aliás, eu posso imaginar Pedro tão animado. Oh, Senhor, é muito bom que estejamos aqui. Ah, olha, Senhor, eu vou construir 3 abrigos, um para você, um para Moisés, um para Elias, e eu não sei o que ele pensou, sabe? Que poderia colocar uma cabaninha e eles iriam ficar lá. Isso não é uma coisa estranha? Eu vou construir essas cabaninhas. E então Jesus lhes disse, quando estavam descendo a montanha, agora vejam isso, ele disse, não contem a ninguém. Ah, meu Deus. Sabe o quão difícil deve ter sido para eles voltar aos outros discípulos e não falar nada? Pessoal, vocês não acreditariam no que acabamos de ver. Ah, meu Deus. Vou te contar um ministério pelo qual ninguém ora. O ministério da obscuridade. O que você quer dizer com isso? É onde você fica escondido. Onde é testado para ver se você vai ser fiel. Mas os anos escondidos em sua vida são o berço da grandeza. Você me ouviu? Sabe onde eu ganhei o direito de subir aqui hoje? Naqueles 5 anos em que dei estudos bíblicos em casa e nos 5 anos em que eu trabalhei para outra pessoa. E nos 10 anos em que corri feito louca e ensinei naquelas pequenas minúsculas reuniões. Eu fui fiel, tive necessidades financeiras, trabalhei até pensar. Eu nem sei, Dave e eu conversamos, e eu nem sei como trabalhamos tão duro quanto trabalhamos e sobrevivemos. Eu não tinha uma arena cheia de pessoas batendo palmas quando eu me levantava. Veja, sempre queremos ser aqueles que as pessoas aplaudem, mas e se você nunca for aplaudido? Você será fiel onde quer que Deus te coloque? Seja grande ou pequeno, visível ou invisível? Nós temos um problema em nossa sociedade. Nós queremos contar tudo. Quantos seguidores você tem no seu Facebook? Eu amo essa aqui. Eu tenho 3.000 amigos no meu Facebook. Bem, se essa é a sua definição de amigo, acorda. Você nem deveria chamá-los assim. Cara, você tem que ter muito cuidado com o Facebook e todas estas coisas, porque tem muito lixo que as pessoas colocam ali, sabe? E as pessoas falam de coisas que elas não têm nenhuma ideia a respeito. Elas fofocam, contam as coisas e espalham rumores e...
Posso te pedir uma coisa? Não acredite em tudo aquilo que você vê lá. Eu não sei, faz uns 4 anos, alguém pôs lá que eu tinha morrido. E nós recebemos um monte de ligações, pessoas chorando, Joyce morreu. E eu tive que entrar no Facebook e dizer, adivinha só. Eu não morri. E veja, são coisas estúpidas. E posso te dizer, olhe para mim, não temos tempo para besteiras. Você simplesmente não tem tempo para essas bobagens. Quero dizer, eu não sei quando Jesus vai voltar, mas cada dia nos aproximamos mais desse dia. E você simplesmente não tem tempo para coisas estúpidas. Fofocas, críticas, pessoas contando histórias ou calúnias. Resmungonas, reclamadoras. Ninguém quer um ministério onde ninguém sabe o seu nome, não tem aplausos quando termina o seu trabalho e você não está na plataforma sob as luzes brilhantes e provavelmente não percebe o quão importante é a sua parte. Porque em nossa cultura nós nos tornamos obcecados com o tamanho. Você sabia que a maioria das igrejas, toda a igreja pequena na América do Norte, tem talvez, no mínimo, 100, 150, 200 pessoas congregando? Quantas filiais você tem? Nossa igreja é uma das 10 igrejas que mais crescem na América. Bem, talvez você deveria ouvir o que Jesus disse aos discípulos, não contem a ninguém. Me desculpe, mas tem coisas que a gente tem que ficar de boca fechada. Honestamente, eu não sei quantas pessoas nós temos no Facebook. Eu não sei e eu não quero que me digam, porque haveria apenas um dos dois resultados. Eu ficaria inchada de orgulho ou ficaria desapontada e desanimada. E não preciso de nenhum dos dois. Eu só preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não preciso ficar por aí contando tudo que acontece comigo. Alguém está me ouvindo? Por que nós ficamos mais impressionados com uma igreja que tem 1000? Deveríamos ficar mais impressionados com um pastor que tem sido fiel a umas 100 pessoas por 20 anos e bem no meio do nada. Essas são as pessoas que provavelmente Deus considera grandes. Hebreus capítulo 11 é muito bom. A Bíblia menciona várias pessoas pelo nome. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e outros. Mas tem também outro grupo especial de pessoas. Seus nomes não são falados. O nome delas nem sequer está lá. Mas ouça o que Deus disse sobre elas. Mulheres receberam de volta seus maridos ressuscitados, outros foram torturados, recusando-se a serem libertos para que pudessem receber uma ressurreição ainda melhor. Alguns enfrentaram vaias e açoitamentos, correntes e prisões, foram mortos por apedrejamento, foram cerrados ao meio, foram mortos pela espada, andavam vestidos de pele de carneiro e cabra, destituídos, perseguidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Este grupo aqui era mais importante do que o grupo que ele nomeou. Então, se o seu nome nunca receber muita atenção, sabe, eu amo falar sobre o que eu chamo de os anos silenciosos. E qualquer um que tenha algum poder em sua vida ou carregue qualquer unção na sua vida já passou por esses anos. Pessoas que não passaram por nada e que são jovens e alguém as coloca em uma plataforma e de repente elas se tornam o nome mais quente da cidade. A maioria delas não dura muito tempo ou elas se metem em problemas morais.
Não fique impressionado com o dom de alguém. Qualquer um pode ter dons, mas nem todo mundo tem o poder de carregá-los de onde começaram para onde Deus quer que estejam. Nós precisamos ser inspetores de frutos. Quero que entenda isso. Jesus foi circuncidado quando tinha 8 anos de idade. Quando ele tinha 40 dias de vida, isto é, 1 mês e 10 dias, ele foi levado para os ritos da purificação que eram exigidos para as crianças. Você não ouviu nenhuma outra coisa sobre Jesus até que ele chegou aos 12 anos. Então, de 1 mês e 10 dias aos 12 anos, a única coisa que a Bíblia diz sobre ele é que ele cresceu. Eu não sei se mais alguém aqui consegue sentir isso, mas eu posso sentir a dor disso. Escondido, ninguém batendo palmas para ele, sem aplausos. 12 anos de idade, eles foram a Jerusalém para a Páscoa, como faziam todos os anos, e Jesus, ansioso para cuidar dos negócios do Pai, ficou lá em Jerusalém no templo. Seus pais achavam que eles estavam com eles ao voltarem para casa, e no meio da caravana descobriram que ele não estava ali e voltaram e o encontraram. Filho, por que você nos tratou desta maneira? Bem, vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu pai? Aparentemente não, porque o levaram para casa. Ele tinha um lado humano, mas estava indo um pouco à frente de si mesmo? Suponho que você nunca faça isso. Ok. Agora ele tinha 12 anos de idade, entenda isso. Não ouvimos mais nenhuma palavra sobre Jesus até ele chegar aos 30. E tudo que a Bíblia diz é: ele cresceu. A mesma coisa com João Batista. Ele estava no deserto, todos achavam que ele era doido. Eles andavam por aí, com roupas de pelo de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, gritando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É a única coisa que a Bíblia fala dele enquanto estava lá, ele cresceu. Sabe, nesses 5 anos em que eu fiz aqueles estudos bíblicos, eu cresci. Alguém aqui está me ouvindo? Naqueles 5 anos em que eu trabalhei naquela igreja e aprendi a ficar debaixo de autoridade e manter a minha boca fechada sobre as coisas que eu não gostava, eu cresci. E nesses 10 anos eu corria com aquela nossa van de pneus carecas, com as rodas enferrujadas. Oh, nós éramos um caso sério. Dave cuidava de todos os recursos, chamávamos de fitas naquela época. Aquelas fitas cassete. E ele carregava tudo para dentro, arrumava, vendia, organizava, guardava de novo. Eu fazia toda a pregação e todo o ministério. Nós tínhamos um rapaz que era o líder de louvor, e ele cantava, tocava violão, tocava piano e tocava bateria eletrônica com o pé. Essa era a nossa equipe de louvor. Mas quer saber, eu tenho um testemunho que é: eu ainda estou aqui. E para muitos 1 minuto é tão doloroso. Eu estava num salão na semana passada fazendo minhas unhas. Você tinha que se registrar no computador quando eu entrava. E ali havia uma senhora que me reconheceu da TV, então conversamos um pouco e enquanto ela fazia o check-out eu fazia as minhas unhas. E então eu estava sentada perto da máquina do caixa e eles a confundiram e o moço disse: seu nome é Joyce Maia, certo? E ela disse: não, mas eu gostaria que fosse. Na mesma hora eu disse para ela: com certeza você não gostaria. Pare de querer o que outras pessoas têm se você não quer fazer o que fizeram para tê-lo. Vamos lá. Todo mundo tem os seus anos de silêncio. Moisés no deserto, 40 anos. Vamos, veja isso, 40 anos. Ele começou resolvendo as coisas com suas próprias mãos e matou um egípcio. Então ele pensou que tinha sido pego e ele fugiu.
provando que ainda não estava pronto. Depois de 40 anos no deserto, ele disse: ó Deus, você escolheu o cara errado. José ficou na prisão 13 anos por algo que ele não fez. Qualquer um que vale a pena hoje, qualquer um que tem algo a dizer que realmente impactará a sua vida, passou por algo assim. Então, se você está passando por algo agora, não odeie, não despreze, abrace isso. Diga a Deus: faça o que você quiser fazer na minha vida, e se precisar, me amarre no altar para que eu não possa fugir. Porque eu quero a tua vontade na minha vida, Deus. Eu quero ser tudo o que você quer que eu seja. Eu quero fazer tudo o que você quer que eu faça. Agora, eu adoraria ter muito mais tempo, mas eu não tenho. Mas há algo importante que temos que fazer. Onde quer que você esteja em sua vida, não é tarde demais para você. Para um novo começo. Nunca é tarde demais para um novo começo. E é exatamente isso que acontece quando você nasce de novo. Todos os seus pecados são perdoados e lavados. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é o que você pode ter hoje se receber a Cristo como seu Salvador. Vamos lá. Deixe-me repetir. Se alguém está em Cristo, todas as coisas velhas passaram, nova criatura é. E você diz: eu não entendo isso de nascer de novo. O que significa? Se você está pronto para se arrepender de seus pecados, e se arrepender significa se virar em outra direção, não significa só lamentar, significa estar pronto para se afastar daquilo, pronto para deixar a multidão para trás. E se você fala sério: Joyce, eu quero receber a Cristo como meu Salvador e eu me afastei de Deus e realmente quero voltar para onde eu pertenço, quero fazer uma rápida oração com você. E Cristo vai vir e morar em seu coração. E você terá um novo começo, terá muito a aprender, bastante a aprender. Ah, mas deixa eu te dizer algo. Seu pior dia com Jesus será melhor do que o seu melhor dia já foi sem Ele. Amém? Então abaixe a cabeça e feche os olhos e dê às pessoas um pouco de privacidade. Se você quer receber a Cristo como Salvador ou se você precisa renovar a sua caminhada com Ele, levante a mão para que eu possa ver onde você está. Oh, meu Deus, eu vejo tantas mãos e é maravilhoso isso. Maravilhoso. Ok, olhe para mim. Agora quero pedir que faça algo que talvez seja um pouco difícil para você. Não estou fazendo isso para te envergonhar, mas vou pedir que você fique de pé onde está enquanto nós oramos. Oh, Joyce, eu não quero ser envergonhado. Deixe-me dizer, se você não se levantar aqui, não há nenhuma chance de você sair no mundo e se levantar. Então, se você é sério sobre isso, fique de pé. Maravilhoso, 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 incrível. Oh, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Agora quero que você apenas faça esta oração depois de mim e diga com firmeza: hoje nós vamos estar falando sobre os sentimentos traiçoeiros. Com certeza, os sentimentos são traiçoeiros. Isso significa que eles sempre mudam. Na verdade, eu já ouvi alguém dizer que você pode se sentir de 1000 maneiras diferentes no período de 30 dias a respeito da mesma coisa.
Isso pode parecer um pouco exagerado, mas nós podemos sentir coisas diferentes a respeito de algo num curto período de tempo. Por que será que as pessoas são tão indecisas? Por causa dos sentimentos. Às vezes nós tomamos uma decisão e no dia seguinte nós sentimos vontade de fazer outra coisa, e no outro dia nós voltamos para o que nós pensamos da primeira vez, depois ouvimos a opinião de alguém, nós mudamos outra vez de ideia. E assim por diante. Essa posição de ânimo dobro é uma posição difícil para se ficar. Na verdade, é atormentador para todos nós. Precisamos nos esforçar para tomarmos decisões pelo espírito e não pelos sentimentos. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre os perigos dos impulsos. Um impulso é uma vontade súbita que te leva a fazer alguma coisa. Você tem que ter muito cuidado com isso. E corre e faz alguma coisa. De repente, eu não estou falando que Deus não possa falar conosco repentinamente. Que tudo que nós sentimos instantaneamente não está certo, mas principalmente se for algo importante, é melhor você esperar um pouco e comprovar. Existem pessoas que, na verdade, se casaram por impulso. Tem pessoas que não conhecem nada da pessoa com quem estão se casando, elas não sabem nada, elas não procuram saber nada. Às vezes é algo pequeno, como se voluntariar para um dia de trabalho na igreja, e você faz isso por impulso. E nem sequer pensa se você vai poder realmente estar lá e acaba não aparecendo. Isso é falta de integridade. Na verdade, eu acho que abre uma porta para o inimigo em nossas vidas. Nem percebemos quantas vezes nós abrimos portas para Satanás só porque nós nos comprometemos a fazer algo e não fazemos. Amém? No mundo de hoje, isso é permissível, mas não está de acordo com a palavra de Deus. Ele nos ensina a sermos íntegros, e as pessoas que são íntegras falam que vão fazer alguma coisa e fazem. Elas cumprem mesmo que tenha prejuízo, elas não mudam. Isso significa que mesmo que seja algo difícil, elas fazem o que disseram que ia fazer. Sabemos que nós temos uma carência nesta área hoje em dia. Muitas vezes não é porque o coração das pessoas está errado, é porque elas têm preguiça. Ou ficam muito ocupadas, ou isso requer muito esforço. Mas nós precisamos perceber que para mantermos a nossa palavra, nós precisamos fazer um esforço. Para manter a palavra, muitas vezes em nossas vidas, nós temos que fazer coisas que nós preferimos não fazer, porque estávamos com vontade quando falamos sobre isso. Mas agora os nossos sentimentos mudaram totalmente e não queremos fazer isso. Não nos sentimos incentivados, mas quer saber, nós não seremos homens e mulheres de Deus se só fizermos o que é certo quando temos incentivo dos nossos sentimentos. Amém? Temos que fazer o certo principalmente quando não sentimos vontade. Precisamos tomar cuidado com os impulsos. As pessoas compram as coisas por impulso. Elas tomam decisões por impulso. Elas falam por impulso. Quantas pessoas apenas falam o que passa pelas suas cabeças e destrói os relacionamentos, colocando-as em apuros, as envergonha e todo tipo de coisa assim. Nós precisamos pensar, orar, ponderar e buscar antes de tomar uma decisão, principalmente se for decisões importantes. Dave e eu tomamos muitas decisões toda vez que você está lidando com muitas pessoas ou lidando com muitas coisas. Você tem que tomar muitas decisões. Então nós não podemos ter um período de oração de 3 dias para cada decisão. E muitas coisas nós decidimos. Nós o fazemos apenas porque sentimos que é o certo. Mas quando são coisas importantes, nós não podemos fazê-las impulsionadamente. Eu outro dia falei que as emoções são consideradas o inimigo número 1 dos cristãos. Você diz, não seria o diabo? Eu pensei que ele fosse o inimigo. Bom, com certeza ele é o nosso inimigo, mas provavelmente mais que qualquer coisa, ele usa os nossos sentimentos, nossas emoções para nos enganar. E muitas vezes as pessoas vivem enganadas a vida toda sem nunca reconhecer o que está acontecendo. É ruim você ser enganado pelo diabo, mas pior ainda é você ser enganado por si mesmo. Porque o engano próprio significa que em algum momento, mesmo que tenha sido por um momento, você sabia o que era certo. Eu sabia o que era certo, mas nós escolhemos fazer a coisa errada para justificar as nossas ações. Tiago 1 diz que se ouvirmos a palavra de Deus e não a praticarmos, pense sobre isso, nós ouvimos e não praticamos. Nós falamos que acreditamos nela, mas não praticamos. Por que não? Porque nós nos enganamos a nós mesmos. A Bíblia diz que através de questionamentos que são contrários à verdade, e isso é devido a justificativas.
Eu não me sinto bem fazendo isso, mas eu acho que posso justificar isso dizendo isso e aquilo. Isso é muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado ao justificar o que o nosso espírito condena. Não podemos ter vitória nas nossas vidas enquanto não aprendemos a viver além dos sentimentos. Precisamos aprender a fazer o que é certo, principalmente. Escreva, principalmente, muitas vezes, quando não sentimos vontade. Geralmente as pessoas confundem os sentimentos com a vontade de Deus. Só porque eu sinto alguma coisa, não quer dizer que é a vontade de Deus para mim. Uma mulher pode dizer, eu me sinto atraída por um certo homem, eu acredito que é com ele que eu devo me casar. Esta é a vontade de Deus. Quando, na verdade, ela está agindo no emocional. E está fisicamente atraída a ele, isso pode não ter nenhuma relação com Deus. Como eu posso saber? Ore. A sabedoria diz para você fechar a sua boca e não sair por aí falando para todo mundo que vai se casar com alguém, porque muitas vezes nós acabamos fazendo papel de palhaços. Os cristãos são rápidos em dizer, Deus me falou. Vamos, gente. Eu disse, os cristãos são rápidos em dizer, Deus me falou, é por isso que encontramos esse monte de Deus me falou por aí. E quando não dá certo, ficamos tentando arrumar uma desculpa para justificar e muitas vezes nós deixamos as coisas mais bagunçadas ainda. Deus me falou que eu ia me casar com ele, mas ele foi desobediente. Quando, na verdade, talvez foi você quem começou com tudo isso. Você diz, como é que eu posso saber? Se for de Deus e você estiver confiando em Deus, ele vai confirmar. Eu disse, se for de Deus e você estiver confiando nele, então Deus vai confirmar. Eu sempre digo que a prova virá em algum momento. Nós veremos. Amém? Nós temos que viver, além desses, sentimentos traiçoeiros. Traiçoeiro significa enganoso, errado, mutável ou instável. Os sentimentos não são maus nem são santos. Eles não são santificados. Eles precisam ser encarados do jeito que são. Algumas vezes eles nos ajudam. Outras vezes nos machucam. Nossos sentimentos podem nos ajudar. Eles podem nos fortalecer. E nos apoiar a fazer alguma coisa. Mas outras vezes nos ferem através de alguém. Nós ficamos machucados e ofendidos. Podem ser negativos ou positivos. Podem te abandonar quando você mais precisar deles e se agitar quando você quer que fiquem calmos. Desejar que venham nos impede de vir e desejar que venham nos fazem vir. Parece que eles têm vontade própria. Eles podem te fazer chorar ou te fazer sorrir. Os sentimentos se comportam melhor quando as circunstâncias são boas. Eles se agitam nos períodos de necessidade, nos períodos de mudança. Geralmente eles mudam da noite para o dia enquanto dormimos sem nenhuma explicação. Algumas vezes eles parecem de alguma forma estar conectados ao nosso físico. Por exemplo, se não nos sentimos bem fisicamente, nossas emoções parecem aflorar. Parecem estar ligados à nossa vontade, porque quando não recebemos o que queremos, nossas emoções afloram. A Bíblia nos ensina no Salmo 7, verso 9. Você pode abrir lá. Salmo 7, verso 9. Que venha a maldade do perverso chegar ao fim. Mas estabeleça a justiça totalmente, o que é certo e estiver em harmonia com você. Por você. Está falando sobre Deus, que prova os corações, as emoções e os pensamentos poderosos, que és um Deus justo. Isto está escrito também em Apocalipse 2:23, que Deus nos prova e nos testa emocionalmente. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes Deus permitirá as coisas na nossa vida para nos sacudir emocionalmente de uma forma ou de outra. E Ele está nos testando, tentando nos ensinar e nos treinar a não vivermos pelos nossos sentimentos. Quando você pega um convertido que tem muitos sentimentos maravilhosos em seu relacionamento com Deus, parece que eles estão recebendo uma visitação especial de Deus em todo lugar que vão. Ou que eles têm muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Eles não precisam esperar muito pelas coisas, eles oram e recebem. Bem, Deus muitas vezes faz isso para estabelecer um tempo, porque a pessoa é tão carnal que se ela não receber as coisas que sente vontade de receber, ela não permanece tendo um relacionamento com Deus. Mas isso não é maturidade, então sempre chega o momento, quero enfatizar sempre, em que Deus vai retirar esses acontecimentos espirituais. Você precisará esperar mais tempo para ver respostas das orações.
Você não sente a presença de Deus em todo o tempo. Talvez houve um tempo na sua vida que você precisava de uma resposta de Deus e você podia apenas... E logo você recebia. Mas chega um tempo que não funciona mais. Não importa quantas seleções você faça. Nós fazemos isso, não é mesmo? Se não dá certo uma vez, nós tentamos muitas outras vezes. Eu tenho que admitir que há alguns momentos da minha vida que eu fico tão desesperada e até tento fazer isso. Quantos sabem do que eu estou falando? Oh, Deus, me fala uma palavra, Deus, por favor. Por favor, Deus, fala comigo. Ai de vós, pecadores miseráveis. Ah, isso não é de Deus. Vamos tentar de novo. A razão pela qual é tão importante que cheguemos a um lugar que não depende dos nossos sentimentos é porque Satanás pode atrapalhar. Pense sobre isso. Se eu só acreditar em Deus quando puder senti-lo, eu não estaria andando pela fé. E sem esta fé, é de fato impossível agradar a Deus, amém? Pense sobre isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu posso agradar a Deus sem os sentimentos. Mas não sem a fé. Então Deus tem que nos ensinar. Precisa nos treinar. Tu, ó Deus, és um Deus justo, que prova e esquadrinha nossas emoções e nossos pensamentos. Isso quer dizer que haverá momentos que algumas vezes parecerá que os nossos sentimentos se foram. Isso pode demorar alguns dias, ou uma semana, ou até mesmo um mês. E você pensa, qual é o meu problema? Há pouco tempo eu tinha tantos sentimentos. É um teste. Não tenha medo, isso é só um teste. Prossiga. Porque se você não for aprovado, você terá que passar novamente. Com certeza. Na escola do Espírito Santo, você nunca é empurrado. Você continua passando pelos mesmos testes, vez após vez, após vez. Após vez, após vez. Até você passar. E depois que você passa, de vez em quando ainda tem... alguns testes pequenos. Para ver como você faz. Às vezes você se sente como uma bola de emoções e outras vezes não sente nada. Talvez algumas vezes algo realmente trágico acontecerá e você continuará igual a uma pedra de gelo. E todo mundo está chorando. E você está assim, qual é o meu problema? Amém? Estou falando a verdade. Nós temos que aprender a não depender dos nossos sentimentos. Para ser honesto, existem pessoas que estão aqui hoje ou assistindo pela TV que são mais sentimentais que outras. Tem alguns tipos de personalidades que dependem mais de sentimentos do que outros. Quero dizer, eles sempre precisam se sentir bem. Você precisa conhecer a si mesmo. Você tem que orar nessa área. Tem que receber toda a informação que puder da palavra de Deus e outros bons livros cristãos e colocar na sua cabeça que Satanás pode brincar com seus sentimentos, que os sentimentos são traiçoeiros, eles sempre estão mudando e você não pode depender que os sentimentos estabeleçam a verdade na sua vida. Então vamos. Salmos 94, 12 e 13. Nós temos momentos de testes nas nossas vidas. Glória a Deus, que Ele diz que não permitirá que venha tentações sobre nós além do que o suportamos, mas em cada tentação Ele também dá o escape. Você pode sempre confiar em Deus quando chegar ao fim do que você pode suportar. Você pode respirar. Algo bom acontecerá, algo maravilhoso acontecerá. A luta vai passar. Mas ainda haverá outros momentos de testes nas nossas vidas. Por quê, Deus? Por quê? Salmos 94, 12 e 13 explica isso perfeitamente. Bendito, feliz, sortudo, invejado é o homem a quem tu disciplinas. A disciplina nunca é agradável. Instrui, ó Senhor. Bendito é o homem a quem tu ensinas a tua lei. Porque Deus faz isso, verso 13 diz, para que possas dar-lhe poder para se manter calmo no tempo de adversidade, até que um inevitável poço de perdição seja cavado para os maus.
Não vai adiantar nada se ficarmos orando para Deus nos manter calmos. Ele nos deu o espírito de autocontrole para nos mantermos calmos. Vou ler novamente. Ele lhe dá poder para se manter calmo. Deus nos dá o poder, mas nós temos que tomar uma decisão. Quando você sentir que está se irritando, você pode falar para si mesmo e dizer algumas vezes, eu falo comigo, ok, Joyce, calma aí. Respira. Algumas vezes eu fico tensa com alguma coisa e consigo sentir uma tensão em mim e de propósito eu falo para mim, ok, relaxa aí. Você não pode relaxar só o exterior, mas você precisa relaxar o interior também, porque muitas vezes, mesmo quando ninguém pode ver no exterior, o nosso interior está com um nó sobre alguma coisa que nós não gostamos ou algo que estamos resistindo. Muitas das pressões, estresse e tensões que nós temos são devidas às coisas na nossa vida que nós não queremos, mas na verdade não podemos fazer nada a respeito delas. E não adianta ficar tensos, temos que relaxar e acreditar em Deus, porque Ele é o único que pode resolver tudo. Amém? Na nossa sociedade, estamos sempre tão apressados que eu acho que nós não gastamos tempo relaxando, e isso se reflete em doenças e sem... sentimentos negativos que foram enterrados vivos e que nunca morrem. Apenas se escondem dentro de você, comendo tudo que entra. E eventualmente se manifesta como uma doença. Amém? Nós vamos falar sobre a conexão das emoções no corpo e na mente. 75 a 90% das pessoas que procuram um médico para consulta pela primeira vez têm um problema ligado ao estresse. Isso não quer dizer que os sintomas não são reais, não quer dizer também que a doença não é real, mas significa que se você não lidar com o fruto, mesmo que você identifique esse fruto, mesmo que identifique o fruto, se você não trabalhar com a raiz, você nunca terá novos frutos. Amém? Nós precisamos aprender a manter a calma durante os problemas. Qualquer um consegue ficar doce enquanto estiver recebendo as coisas que deseja. Mas a maturidade se mostra quando você não está recebendo nada do jeito que você quer e, às vezes, quanto tempo nós permanecemos numa situação assim? Algumas vezes nós estamos com uma série de problemas, um ciclo de tentação. Assim como em Lucas 4, Satanás trouxe contra Jesus. Quando o ciclo da tentação terminou, Satanás foi embora esperando voltar no momento mais oportuno. Precisamos desenvolver uma estabilidade em nossas vidas, porque se não desenvolvermos uma certa estabilidade, Satanás ficará no controle e as nossas vidas estarão sempre cheias de altos e baixos e uma bagunça. Vamos falar mais tarde sobre mudanças de humor e vícios emocionais. Em 1 Coríntios 2... Eu gosto muito quando eu posso encenar uma série maravilhosa dessas, transmitidas pela televisão para milhões de pessoas que estão tendo problemas na vida. Eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo pela televisão e eu quero te falar uma coisa. O mundo não tem a resposta para você, mas Deus tem a sua resposta. Amém? Eu creio com todo o meu coração que todas as respostas que nós precisamos na vida podem ser encontradas em algum lugar neste livro. Deus te ama. Ele quer te ajudar. Você nunca pode ter cometido erros que impeça Deus de te dar uma chance. Quero te encorajar a buscar o Senhor hoje e pedir para Ele te envolver na sua vida, na sua situação, nos seus problemas e deixar Ele fazer a obra em você. Deus é fiel. E se você o buscar, você o encontrará. Amém?
1 Coríntios capítulo 2 fala sobre esses tipos diferentes de pessoas. Nós vamos começar no versículo 13, que diz: nós estamos estabelecendo essas verdades não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Entendendo e interpretando as verdades espirituais como a linguagem espiritual. Então Paulo disse: eu estou falando com você pelo Espírito. Mas o homem natural e não espiritual não aceita ou recebe ou admite no seu coração os dons, ensinamentos e revelações de Deus. O homem natural não entende as coisas espirituais. Quando você fala com uma pessoa natural que não conhece a Deus, que você dá 10% do dinheiro, ela acha que você é doido. Se você disser para uma pessoa normal que você está tirando férias para ouvir uma senhora falar 12 horas, ela vai achar que você pirou de vez. Nós falamos hoje sobre sentimentos traiçoeiros. Basicamente significa que uma hora você é de um jeito, outra hora é de outro. Você nunca pode imaginar como vai ser. Os sentimentos são assim. Eles estão sempre alterando, estão sempre mudando. Você não pode confiar neles. Não confie nos seus sentimentos. Confie somente em Deus. Não confie nos seus sentimentos. Confie na palavra de Deus. Não sirva aos sentimentos. Sirva somente a Deus. Não importa como nós nos sentimos. Nós não podemos depender dos nossos sentimentos. Nós precisamos depender da palavra de Deus e segui-la. Eu acho que muitas pessoas têm problemas com emoções. Elas estão machucadas emocionalmente e emocionalmente quebradas. Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes, achando que vai ter um resultado diferente? Eu quero lhe dizer, Deus quer que você saiba disso. Você pode ter paz, mas terá que olhar para a sua vida e estar disposto a mudar algumas coisas. Obrigada por estar comigo hoje. Acredito que vamos ter um tempo muito bom compartilhando a palavra sobre estresse e sobrecarga. Você já foi ao médico com dor no corpo, enxaquecas, com problemas de estômago ou de sono e te disseram assim: é só um estresse? Isso aconteceu comigo e eu fiquei com muita raiva. Eu não admitia que eu não dava conta de fazer tudo. Acho que por anos fui ao médico com várias queixas diferentes e eles diziam: é apenas estresse. Isso me deixava brava. Isso não pode ser só estresse. Todos temos algum tipo de estresse. E Deus, Ele preparou nossos corpos para lidar com uma quantidade de estresse. Mas quando perdemos o equilíbrio, ficamos doentes, ranzinzas, difíceis de se conviver, explodimos por pequenas questões e outras coisas do tipo, sabe? E assim abrimos uma porta para o diabo. 1 Pedro 5:8 nos ensina que precisamos ser bem equilibrados, porque o nosso adversário, o diabo, vagueia ao nosso derredor, rugindo como um leão feroz, buscando a quem ele possa devorar. Então, quando você está desequilibrado, estressado, isto abre a porta para o inimigo entrar em sua vida e fazer com que você se comporte de uma maneira que é ruim. Mas Jesus vivia cercado por situações estressantes e ainda assim estava sempre em paz. Falaremos disso daqui a pouco. Eu tenho um pequeno exemplo que quero te mostrar. Isto é uma mochila e vou colocá-la aqui em cima, mas digamos que essas pedras aqui são... Eu me levantei de manhã e está tudo bem, então... Digamos que eu vejo um pequeno pedaço de grama no meu quintal que parece que talvez tenha algum tipo de fungo. Isso meio que me incomoda. Mas, sabe, isso não é tão horrível assim. E então olho para cima e
Meu vizinho não corta sua grama há 2 semanas e parece terrível e eles realmente não cuidam muito bem da casa. Isso me irrita porque isso afeta a minha casa e então eu fico carregando isso por aí. E então, digamos que eu tenho uma grande discussão com o meu marido. Cara, ele me deixou brava. Agora, isso foi um pouco maior e essa coisa está ficando mais pesada. E então, eu vou trabalhar e teve um acidente na rodovia e eu fiquei presa no trânsito por 2 horas e eu vou me atrasar para o trabalho. Meu chefe não vai gostar nada disso e eu estou preocupada com isso. Finalmente, chego no trabalho e eu não consigo encontrar uma vaga. Fico rodeando, e porque eu estou atrasada não consigo achar mais uma vaga. Bem, agora estou ficando mais estressada a cada minuto, sabe? Eu estou pensando em tudo isso, minha grama está ruim, meus vizinhos me irritando, o trânsito está horrível, eu briguei com meu marido e por aí vai. E então, eu recebo uma ligação do banco. Minha conta estourou. Como é que a minha conta pode estar estourada se eu tenho dinheiro lá no banco? Obviamente, algo está errado com a minha contabilidade ou com o meu banco, mas eu não posso fazer nada até chegar em casa, então tenho que carregar isso o dia todo. Bem, então, eu passei todo o meu dia, mas tenho essa coisa. Agora estou carregando essa carga o dia todo. O dia todo. As horas estão passando, eu estou carregando este peso e isso está me arrastando para baixo. Este é um bom exemplo do que acontece quando ficamos tentando fazer tudo o que precisamos, mas ao mesmo tempo ficamos preocupados e estressados com todas essas coisas na cabeça que não precisamos ter na cabeça, porque a Bíblia diz que podemos entregar todos os cuidados a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Então, adivinha, se eu acreditar nisso, eu posso largar essa carga. Cara, eu já me sinto melhor. E quer saber, se você está sobrecarregado hoje, pode fazer exatamente a mesma coisa. Você pode largar sua carga bem rápido e entrar em um lugar de paz. Jesus nunca nos pediu para carregar a carga. Ele disse, entregue seus cuidados a mim, porque eu cuido de você. Jesus estava sempre em paz e ainda assim foi rejeitado pela família e amigos. Ele era tão bom e ainda assim foi acusado de ser mau. Ele nunca foi deixado em paz pelos doentes necessitados que constantemente queriam a ajuda dele. Então, ele não conseguia nem descansar ou comer porque as pessoas estavam constantemente querendo a sua ajuda. Talvez você se sinta assim em sua própria casa, é como se não pudesse nem sentar porque as crianças precisam disso, o marido daquilo, e a sua mãe ali, que você fica... Os discípulos precisavam de muita correção e ele os estava orientando para levarem o evangelho para o mundo inteiro. E ele tinha pouco tempo para isso, eles agiam como bebês a maior parte do tempo. Um dos seus discípulos o traiu por 30 moedas de prata. Pedro negou que o conhecia 3 vezes. Na hora que ele mais precisou, os discípulos adormeceram, quando ele tinha acabado de pedir a eles para orar com ele por 1 hora. Mas mesmo no meio de tudo isso, Jesus permaneceu em paz. Toda vez que você pensa em Jesus, você nunca pensa em alguém que fica frustrado e agitado e preocupado. Sabe, uma das razões era porque ele sabia como se afastar das multidões quando precisava ir a um lugar e orar, se refrescar e confiar em seu Pai Celestial com todos os problemas que ele tinha. Jesus entendia as fraquezas dos homens e não tinha expectativas irreais com relação a eles, sabe? Então ele nem ficou tão surpreso quando seus discípulos fizeram algumas coisas que fizeram, porque ele sabia que a carne humana, ela, quando é tentada, muitas vezes ela vai ceder. Eu amo Filipenses 4, 6 e 7. Eu medito muito sobre essa escritura. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo com oração e súplicas e com ação de graças. Cada uma dessas coisas são importantes, que seus pedidos sejam conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. Não temos que nos apegar aos nossos problemas. Podemos orar e entregá-los a Deus e sermos gratos. E uma das coisas que nos ajuda é, em vez de ficar chateado com os problemas que você tem, ser grato pelos problemas que você não tem. Talvez você esteja frustrado por estar com uma dor de cabeça, mas não tem um câncer. E não importa o tipo de problema que temos, há sempre um problema pior que poderíamos ter, por isso devemos agradecer a Deus por nos proteger desses problemas. A paz é tão maravilhosa. Colossenses 3,15, na Amplificada, diz que a paz haja como árbitro em sua vida, continuamente, decidindo e estabelecendo pela verdade todas as perguntas que surgem em sua mente. Então, o que faço quando tenho uma decisão a tomar bem? Eu não preciso fazer nada que eu não tenha paz a respeito. Causamos muitos dos nossos problemas porque fazemos coisas que, no fundo, sabemos que não vão funcionar, mas é o que queremos, então nós fazemos a si mesmos, sabe? Sejam gratos, olha aí de novo, sejam gratos, apreciativos, dando louvor a Deus sempre. Eu amo esta escritura, 1 Pedro 3, 10 e 11, na Bíblia Amplificada, que aquele que quer desfrutar a vida e ver dias bons, quer sejam assim ou não, agora ouçam, mantenha sua língua livre do mal. O que falamos afeta a nossa alegria. Mantenha seus lábios longe da malícia, traição e engano, e que se afaste da maldade e a evite, e faça aquilo que é certo. Veja isso, que busque a paz. Veja, às vezes você tem que buscar a paz, você tem que procurá-la, não pode ficar esperando que ela caia em você. Seja livre de tudo, paixões agitadas e medos, conflitos, e busque-a com fervor. E, cara, a Bíblia Amplificada diz claramente, não apenas deseje relações pacíficas com Deus, com seu próximo e consigo mesmo, mas persiga e busque isso. 3 áreas onde precisamos ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com as pessoas. E todas essas são coisas que você terá que buscar e perseguir. E também orar e estudar. E fazer um esforço para praticar. Há muitas coisas que causam estresse. Todas as pressões do mundo. Deixar a tecnologia moderna te governar em vez de você governá-la. Dizer sim para coisas que você não quer fazer a fim de manter as pessoas felizes. Sim, devemos fazer coisas que as pessoas querem que façamos. Temos que fazer coisas para elas, mas não se for alguma coisa que Deus não quer que façamos. Sabe, não confiar em Deus vai trazer estresse em nossas vidas. Complicar coisas que poderiam ter sido simples. Eu era muito boa em complicar tudo, sabe? Mas quanto mais simples as coisas são, mais poderosas são. Não dormir o suficiente fará com que você tenha estresse. Ter uma má alimentação, nunca se exercitar o exercício físico alivia o estresse. Preocupação, raiva, se envolver em coisas que você deveria ter ficado fora. Sabe, se você tem estresse na sua vida, não pode continuar fazendo a mesma coisa de novo e de novo.
Esperar que algo mude? Dizem que só um tolo acha que pode fazer o que sempre fez. Se você tem estresse em sua vida não vai mudar automaticamente. Você vai ter que mudar alguma coisa. O mundo não vai mudar, então você tem que mudar. Eu estava reclamando da minha agenda uma vez e Deus me disse: Joyce, você faz seus horários, se você não gosta, mude isso. E se você eliminar tudo da sua vida que não está dando frutos, poderia se livrar de muito estresse. Aprenda a dizer não. Eu tive que dizer não para uma pessoa esta manhã e eu imagino que ela não gostou, mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Muitas vezes fazemos o que é melhor para os outros, mas no processo estamos nos matando e eu posso garantir que as pessoas te deixarão fazer isso? Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes achando que vai ter um resultado diferente? Eu quero lhe dizer. Deus quer que você saiba disso. Você pode ter paz, mas terá que olhar para a sua vida e estar disposto a mudar algumas coisas. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus nos dá alguns conselhos muito sábios. Ele disse: venha e aprenda de mim. Se você está sobrecarregado e cansado, venha a mim. Venha até mim e veja como faço as coisas. Não sou duro, ríspido, mordaz, nem pressiono, mas sou humilde, gentil e manso e simples. Deus, Ele nunca lhe dará mais para fazer do que você possa fazer com paz. Cara, eu gosto disso. Eu digo isso. Deus nunca lhe dará mais para fazer do que você possa fazer com paz. Eu quero me lembrar disso. Da próxima vez que eu ficar estressada, eu tenho muito o que fazer, meu Deus. Então eu tenho que perceber que estou fazendo algo que não foi Deus que me mandou fazer, porque é lógico, se Deus quer que nós andemos em paz, Ele não vai nos dar mais para fazer do que conseguimos fazer em paz, nós que assumimos as coisas, muitas vezes pelas razões erradas. Sabe, havia 4 coisas que Jesus fez para permanecer em paz. Ele confiou em si mesmo e entregou tudo a Deus, que julga de forma justa. Ele orou e ele sabia quando ficar quieto. Ele nem se preocupava em responder as perguntas estúpidas que as pessoas faziam ou se defender das acusações. Quando ele já sabia que encontrariam outra razão para criticá-lo, não importava o que ele fizesse. Ele sempre perdoava aqueles que o machucavam. Perdoou a Pedro. Ele orou na cruz para que Deus perdoasse os seus crucificadores. Ele ensinou seus discípulos a perdoar. Vou dizer algo que te estressa, é ficar com raiva das pessoas, odiar as pessoas, se ressentir das pessoas. E veja, eu tinha uma ideia mal concebida, achava que eu era muito forte para o estresse. Não, eu não estou estressada. Não é isso que está errado comigo. Mas finalmente tive que admitir que era isso que estava errado comigo quando, há alguns anos atrás, eu praticamente desmoronei. E honestamente eu ainda lido com algumas coisas físicas como resultado de me esforçar e forçar, até que eu simplesmente não aguentei mais. Todo mundo tem seus limites e você tem que admitir qual é o seu. Isso não significa que você é fraco, você é sábio sem entender quais são os seus limites e se ater a eles. Deixe-me falar sobre mais algumas coisas que causam estresse. A pressão do mundo, a tecnologia moderna, acho que já falei sobre isso. É disso aqui que quero falar. Você pode aprender a trabalhar com mais inteligência e não com mais força. É o que estou fazendo agora. Eu estou fazendo mais do que nunca e não estou trabalhando tão duro quanto no passado porque trabalho de forma mais inteligente. Eu estou dizendo não para coisas que realmente preciso dizer não e não estou preocupada se as pessoas ficam bravas ou não. Todas as vezes que alguém te pede para fazer algo, eles querem ouvir o sim, eles não querem ouvir.
respiro, não? Você pode ir ao banheiro sem ter que levar o celular? Examine a sua vida e elimine tudo aquilo que não está dando bons frutos. Quanto tempo você passa ouvindo as pessoas reclamarem e que não têm nenhuma intenção de fazer nada sobre o problema delas? Quanto tempo gasta assistindo coisas realmente tolas na sua televisão? E as tomadas de decisões, sabe? Isso é um grande estressor. Em nossa sociedade hoje temos o que eu chamo de sobrecarga de escolhas. Nós temos tantas escolhas que fica confuso tentar comprar qualquer coisa. No supermercado médio, por exemplo, tem mais de 49 mil itens. Existem 29 tipos diferentes de M&Ms, só de M&Ms. Sabe, quando eu era criança, você tinha o M&Ms. Você não tinha que escolher entre 29 tipos? Existem 250 tipos diferentes de cereais? Cereal seco, 250 tipos? Ah, meu Deus! Pense nos vários tipos de geleia, pão, biscoitos e remédios para dor de cabeça, sinusite, gripe. Eu me lembro de ir uma vez a uma farmácia para comprar algo para minha sinusite. E honestamente, eu vi tantas marcas e li tantos rótulos, porque saí de lá sem nada porque não pude decidir o que comprar. Temos sobrecarga de escolhas. Sabe, eu tenho mais roupas do que jamais tive na minha vida. Como posso chegar na frente do armário e não saber o que vestir? Isso acontece há mais de 500 canais nas antenas parabólicas e ainda assim não encontramos nada para assistir. Quando eu era criança, nós tínhamos 3 e não tinha nenhum problema, sabe? Na verdade, escolhas demais podem nos paralisar. Então, eu quero te encorajar hoje a tomar uma decisão. Digamos que você vá ao supermercado comprar cereal. A primeira opção que achar certa para você, compre, nem se incomode em olhar todos os outros. Eu aprendi que até na decoração de uma casa, temos uma tendência, vemos algo que realmente gostamos, mas queremos olhar tudo na loja para ver se não há algo que gostamos mais ainda. Bem, eu faço assim. Eu gosto disso, vou levá-lo. Uma senhora me disse uma vez, eu não consigo te acompanhar. Você toma as decisões tão rápido. Mas eu lhe digo, tomar decisões quando você precisa tomá-las e não ficar confuso ou dividido, isso vai tirar muito estresse de sua vida. Faça um esforço para simplificar sua vida. Não se comprometa demais. Seja comprometido, mas não se comprometa tanto. Ore em vez de tentar fazer as coisas acontecerem que só Deus pode fazer acontecer. Não se ofenda facilmente, não seja tão sensível. Dê misericórdia às pessoas em vez de tentar se vingar. Sempre acredite no melhor das pessoas. Quando precisar de ajuda, então peça. Quando pecar, admita. Peça e receba o perdão. Não tente ser o melhor amigo de todo mundo, porque vai acabar não sendo amigo de ninguém, sabe? Comece hoje a derrotar o estresse. Agora você já assistiu a este programa? Pode até dizer, isso foi bom, mas então vá em frente e viva sua vida sempre estressado. Ou você pode tomar uma decisão hoje que você vai fazer algo sobre o estresse em sua vida. Lembre-se, ninguém vai vir e fazer isso por você. E você terá que fazer algumas mudanças, sabe? Eu quero repetir isso. Sua vida não vai mudar automaticamente. Você terá que tomar algumas decisões e fazer algumas mudanças. E não espere que todo mundo goste, porque eles não vão gostar. Eles não vão. E sabe, uma das coisas que vai te impedir de se estressar, e eu não quero ser rude, mas cuidar apenas da sua vida, sabe? Fique longe das coisas dos outros. Não dê conselhos às pessoas que não te pediram. Seja sovina com as críticas e generoso com os elogios, sabe? Não importa o que aconteça em sua vida, creia que Deus pode fazer tudo cooperar para o seu bem. Ria, 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 então ria mais um pouco. Na verdade, rir é preciso. Os cientistas descobriram agora que a felicidade reduz o estresse. Não é incrível? Mas Deus nos disse há milhares de anos atrás, e está registrado em Provérbios, um coração feliz é como um remédio. Às vezes, o
Campo da ciência e da medicina são engraçados. Eles acham que inventaram algo grande, mas Deus já tinha isso em sua palavra. Todos temos pontos fortes e pontos fracos. E precisamos agradecer a Deus pelas coisas em que Ele nos fez fortes e confiar nele pelas coisas onde não somos fortes. E você não precisa querer ser como todo mundo. Bem, eu gostaria de saber cantar como você. Eu queria me parecer com você. Eu gostaria de ser magra como você é. Eu gostaria que meu cabelo fosse igual ao seu. Eu gostaria. Bem, sabe, você não vai se parecer com outra pessoa ou ser outra pessoa. Você é você e terá que ficar satisfeito com você. Terá que ser feliz com você porque você é quem você é. E se tem algo que você não gosta em si, que você pode mudar, mude, mas se não pode, então, seja feliz consigo. Lembre-se, esteja em paz consigo. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o seu próximo. Se está com um monte de dívidas opressivas que estão causando estresse em sua vida, então comece hoje, não adie, comece agora a sair da dívida. Pare de fazer compras no cartão de crédito, comprando coisas que você realmente não precisa. Só compra porque, eu não sei, às vezes compramos coisas só porque estão em ofertas. Eu digo às pessoas, às vezes compramos coisas e, quando precisamos delas, nem sabemos onde estão. Encare o estresse de frente. Assuma a responsabilidade pelo estresse que você tem e não fique culpando os outros por isso.